Espio Papo. E aí, galera do Espio Papo! E aí, tá todo mundo? Chegou do carnaval, joinha, beleza, né? Tá, acho que ainda tem alguém aí de ressaca. Eu brinquei o carnaval todo dos lençóis, da minha cama, lógico, não foi nos lençóis maranhenses. Essa piada aí é mais velha do que... Mas enfim, gente, hoje, como sempre, meu convidado é muito especial. Eu vou falar aqui um pouquinho da introdução aqui e já já a gente começa um bom bate-papo aqui com o meu convidado. É o seguinte, há 19 anos ele está atuando no mercado empresarial. Ele colabora com empresas se organizarem na área comercial, financeira e estratégica, ajudando a crescer com a estrutura e previsibilidade, com foco em transformar negócios que têm potencial, mas que ainda não têm método. Além da consultoria, ele é autor de livros voltados para liderança e mudança de atitudes. Como empreendedor e palestrante, ele acredita que crescimento empresarial começa com metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. Seu lema é transformar desorganização em estratégia e estratégia em resultados. Consultor organizacional, autor na área de gestão. Comigo hoje, Rui Lopes. Boa noite, Rui. Tudo bom? Boa noite, meu querido Quintino. Demorou, mas estamos aqui. Uma hora ia dar certo, né? Agora, eu já elaborei aqui umas perguntinhas para a gente começar nessa área aí, que hoje em dia tudo é uma questão de marketing, como você organiza a sua empresa, né? É essencial no mundo dos negócios. Hoje sempre foi, mas acho que hoje está uma coisa... ela está... Eu diria que está mais evidente, né? Evidente, mais em evidência. Rui, em um determinado momento da sua vida, você decidiu abandonar o trabalho para estudar. Como foi tomar essa decisão e o que passou pela tua cabeça naquela época, na época que você tomou essa decisão? Rapaz, isso é uma pergunta chave, porque é uma virada de mesa, né? E para muitos na época foi uma loucura, né? Nós estamos falando aí do ano de 2003, 2004. Eu estava morando em Roraima, morei 18 anos fora. Em 2002 eu vim aqui para Fortaleza. Te interrompendo, mas tu é cearense? Quintino, tu já pensou no negócio enrolado? Eu sou filho de pai cearense, de mãe cearense, nascido no Maranhão, criado no Ceará, com a temporada em Roraima e voltando para o Ceará. Nossa, mãe, realmente foi um vai e vem danado, né? Tá um negócio coisado, né? Continue. Mas aí em 2002 eu vim de férias com a minha esposa e aqui, meu amigo, na volta para Roraima, eu voltei animado, empolgado, porque cheguei aqui visitando os irmãos, era sobrinho fazendo medicina, fulano fazendo engenharia, não sei o que, todo mundo fazendo faculdade, meu irmão mais velho do que eu fazendo direito, e eu voltei pilhado no avião mesmo. Eu disse para minha esposa, assim que chegar eu vou fazer vestibular e vou me formar também. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso de administração de empresas, e nessa época eu era gerente de um grande atacado, o Armário União, que depois veio ser Armário Jorge, através de uma estratégia de marketing, né? Só que, meu amigo, o que é que acontece? Eu era o primeiro a chegar, o último a sair, a aula começava cedo, começava ali por volta de 7 horas, terminava 11, 11h10. Chegava em casa, ainda ia estudar até mais ou menos 1 hora, 2 horas da manhã e fiquei nesse ciclo. No segundo semestre, eu cansei. Era, tipo assim, era uma rotina bem puxada, cansado, né? E aí eu fiz uma proposta para minha esposa. Nesse tempo eu já estava gostando, me encontrei no curso e eu fiz uma proposta absurda para minha esposa, que era o quê? Eu parar de trabalhar para focar nos estudos e coloquei uma meta. Na hora que eu terminasse de me formar, eu ia ser consultor e eu queria ser consultor do Sebrae. E na hora que eu estivesse trabalhando, a minha esposa
Voltaria e precisava mais nem trabalhar. Beleza, então no caso aí, você não abandonou os estudos, você abandonou o trabalho, Eu abandonei o trabalho para se dedicar aos estudos. Para se dedicar aos estudos, para depois, futuramente, seguir uma carreira. E a minha esposa, como sempre, tudo que a gente faz é planejado entre nós dois. Ela aceitou o desafio e eu passei o restante dos semestres da faculdade focado em estudar. Administração de empresas. Aí depois vem MBA e etc. E no caso aí, a tua formação foi UFC, Unifor, foi qual faculdade? Nessa época eu estava já em Roraima, né? No norte. Sim, você... Aí eu me formei na Faculdade Atual da Amazônia, que hoje é Estácio. Depois eu fiz MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e também um MBA em consultoria com foco em empreendedorismo, também pela FGV. Isso aí tu tinha o quê? Uns 30 anos, né? Rapaz, era por volta de 30 e poucos anos, né? Comecei tarde, porque só trabalhando. Quando eu peguei essa vibe aqui da família, eu voltei empolgado. E aí o que foi interessante, né? À medida que eu fui estudando, eu comecei a entender o que eu estava fazendo, de certo e de errado. E aí, meu amigo, a mentalidade empreendedora começou a ferver. O nosso convidado, ele tem 2 livros lançados, dos quais a gente vai já tocar nos livros aqui, mas tem um detalhe, eu também vou mostrar para vocês a capa dos livros, então a gente vai falar deles. Mas vamos continuando aqui. E nesse período aí apareceu menino, filho ou tudo? Outro desafio, né? No primeiro em 2002.2 eu entrei na faculdade. No ano seguinte a minha esposa entrou. Nós não tínhamos filhos ainda, mas quando eu estava apresentando o TCC, na mesma semana, minha esposa assistiu o TCC com o meu primeiro filho na barriga. Uma semana depois o Heitor nasceu. Pronto, é porque eu acho interessante perguntar isso, pelo seguinte, porque quando você está envolvido com estudo, trabalho e filho, você tem que ser um grande empreendedor para poder gerenciar tudo isso, né? Perfeito. É isso mesmo, mas na época a gente ainda não tinha filho. Uhum. E aí a formação e a coroação foi coroado exatamente com o nascimento do meu filho. Uma semana depois de eu apresentar o TCC, e também tudo isso foi coroado porque inicialmente eu não virei consultor do Sebrae, mas a faculdade que eu estudava, ela me convidou e eu fui o primeiro aluno a ser contratado pela faculdade e fui trabalhar logo onde? No escritório de consultoria da própria faculdade. Olha aí que interessante. Mas e no período da faculdade, com certeza também tu fez estágio, né? Aí ou não, assim, tu já tinha feito, tipo, porque geralmente quando você está na faculdade, aparece um estágio e tal. Apareceu isso para ti na época? Apareceu um estágio, nessa época eu não estava trabalhando, né? Então vendi carro, guardei, fiz aquela reserva de capital, aquela gordurinha. Ficamos só com as motos que nós tínhamos carro, moto, vendi o carro era o da faculdade, ficamos com as motos e custo zero para trabalhar. É até engraçado, Quintino, porque o que é que eu fiz na época, né? Redução de custo, comprei 5 camisas gola polo, uma de cada cor, bordei do lado esquerdo a logomarca da faculdade e eu usava uma camisa por dia, que era para não gastar dinheiro com roupa, né? E aí, pertinho ali por volta do 6º, 7º semestre, que era a época de fazer o estágio, dinheiro já estava acabando, e aí eu fiz uma proposta para um amigo meu, que ele tinha uma loja de moto, estava pensando em abrir uma filial, eu disse, cara, eu monto, eu dou essa consultoria. E aí o meu estágio já foi exatamente na montagem. Cara, que interessante. Dessa loja. Engraçado como as coisas vão acontecendo e tipo vão se encaixando como um quebra-cabeça, né? Exatamente. Engraçado. Então, aí nesse período aí, tu ficou quanto tempo em Roraima? Depois que terminou, tu apresentou o TCC, teu menino já estava em vias de vir, né? Assim, já estava encaminhado. Isso. Aí depois desse período, tu ficou mais quanto tempo aí em Roraima? Em Roraima, eu cheguei lá no dia 1º de agosto de 1993. Me formei em setembro de 2007. Ruim, né? Pegou aquele período que o Collor confiscou a poupança de todo mundo, não foi? Assim, não pegou porque eu não tinha dinheiro, né? Não, mas foi exatamente esse período, né? Esse período aí. 2007, eu estava me formando em agosto, mas no primeiro semestre de 2007 eu já estava trabalhando como consultor.
E aí eu voltei para cá em dezembro de 2011. Eu cheguei aqui, eu acho que foi no dia 23 de dezembro de 2011 que eu retornei para Fortaleza. Morei 18 anos, Quintino, lá. 18 Fronteira anos. com a Venezuela e com a Guiana Inglesa. E Roraima é um estado bom para se morar? Roraima é um estado muito bom, é um estado proeminente, tem crescido muito. Na minha época eu ainda peguei um pouco ali, ainda estava ali em desenvolvimento, né? Foi muito forte na década de 80 com o advento da mineração, né? Uhum. Então, aquela história de Serra Pelada, começando ali pelo Pará, então ainda tinha muita questão dos garimpos, garimpo de ouro, garimpo de diamante, ali em Roraima e nas fronteiras também, na Guiana Inglesa e também na Venezuela, que é muito forte também em ouro e diamante. Me corrija se eu estiver errado. Se ali naquela área ali também é onde tem o pessoal da Vale, do Rio Doce, Não, essa turma ela tá mais para o Pará. é para Pará, né? O Pará que é muito forte na questão da Ah, mineração. da mineração, certo. Lá ainda tinha essa sobra de extração de diamante, de ouro e tudo mais. É tanto lá que tem duas serras muito bonitas. Como é quase fronteira ali com a Venezuela, é bem capaz também de ter um petróleo ali e ninguém ainda sabe, né? Ou se sabe, É bem capaz, É bem capaz. mas até onde se sabe não tem. Não O que tem. tem muito mesmo é ouro e diamante. o diamante. E Roraima fica numa tríplice fronteira, né? Então é a fronteira Brasil, Guiana e Venezuela. Então Roraima fica exatamente ali. Tem um ponto ali na Serra do Tepequém que você, em determinado momento, você vê os três lados. Então é literalmente a tríplice fronteira. Você tá no pé no país, depois bota o pé tá no outro, né? E aí, que é interessante para quem não conhece, né? Nessa época aí, ainda peguei a Venezuela nos tempos áureos. Então, o final de semana ali do Boa Vistense era ir para Venezuela ou para Guiana comprar coisa boa e barata. Não, e eu acho que em 93 eu acho que não era o Chaves. Ou, se eu Não, me já engano, era o Chaves. Já era o Chaves, né? Já, mas a Venezuela ainda era bem desenvolvida, né? Não, depois Diz a lenda aí que depois que ele É. faleceu, que entrou o nosso amigo aí, foi que o negócio desandou. E eu vi isso, porque eu tive um cliente de consultoria lá na Venezuela. Então, todo sábado de manhã cedo, eu ia para Venezuela, passava o dia trabalhando e voltava. Então, a gente aproveitou muito. Quando você começou a atuar como consultor, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para conquistar a credibilidade dos teus clientes? O maior desafio era o quê? É você mostrar conhecimento, ter a capacidade técnica e literalmente, Quintino, resolver o problema do cliente. O que o cliente quer com a consultoria? Resolver algo que ele não consegue. O famoso BO, né? Os famosos BOs, né? E aí, qual é a grande vantagem de um empresário contratar uma consultoria? O consultor, como ele passa por várias empresas, de vários segmentos, empresa de serviço, comércio, indústria, a gente acaba tendo aí um arcabouço de conhecimento muito grande. E aí a gente consegue contribuir com o nosso cliente com essa visão que nós trazemos externa. Então a vida do empresário é o quê? Ele inicia o dia na empresa e finaliza o dia na empresa. Ele não sai para o mercado. São poucos que têm essa condição e essa abertura de ir buscar informação. E a gente está, como se diz assim, nós estamos no mundo, né? Então a gente acaba contribuindo porque a gente leva muita informação. Agora, Rui, quando você se disponibiliza digamos assim, a tirar uma empresa que está, digamos assim, deficitária, você, lógico, tem a ajuda de outros profissionais. Por exemplo, eu creio que o que ajuda muito uma empresa também a meio que sair do buraco é a parte contábil, né? A parte Sim. de contabilidade, né? Então, nesse caso, assim, você agrega o teu conhecimento com outros profissionais de outras áreas ou você desenrola mesmo o BO sozinho? Excelente pergunta. Desde que eu comecei a trabalhar, Quintino, eu sempre trabalhei em escritório, né? Então, o primeiro escritório de consultoria foi o Centro Atual de Negócio, que era a unidade de consultoria da faculdade atual. Depois que a Estácio comprou a faculdade, ela fechou o escritório, então nós formamos uma outra empresa. E por último, nós trabalhamos na Ideias Negócio. Então, sempre era um conjunto de vários profissionais. Então, por exemplo, eu sempre atuei na área ali, comercial, de marketing e RH, e aí tem um outro time, a turma das finanças, da contabilidade, de RH.
Hoje, como é que funciona? Nós temos uma empresa, a KR Consultores. Esse ano nós estamos completando 10 anos. Então, a gente está completando 10 anos de KR Consultores. E nós temos uma equipe de consultores em várias áreas. Então, eu não detenho todo o conhecimento. Então, a gente é rodeado de vários consultores em várias... Em pontos estratégicos. Em pontos estratégicos, vários conhecimentos. Então, por exemplo, se um empresário me chama e para lançar uma demanda de uma necessidade de consultoria, eu vou fazer uma qualificação, entender qual é o problema dele e aí eu vou escalar qual é o meu melhor time para atender aquele cliente. Então, muitas vezes tem algum escopo de trabalho que eu nem participo. Por quê? Porque tem gente na minha equipe melhor do que eu para isso. Estou entendendo. Então, nós temos vários consultores em várias áreas. Então, eu não resolvo tudo. E aí é o que é o interessante, porque com isso eu consigo prestar um excelente trabalho. E aí fecha a tua pergunta, né? Quais são as grandes dificuldades? Porque no caso aí, tipo assim, você está como uma águia, né? Tu tá ali no topo observando todos os movimentos ali das peças de xadrez para ir se encaixando e dar o checkmate, que é digamos assim, a empresa sair daquela situação que ela se encontra, né? Exatamente. E muitas vezes também não só voando por cima com a águia, né? Mas também transitando no chão como leão. Por que que eu digo isso? Porque nós temos uma característica muito forte de executar e fazer a coisa acontecer. Então, várias vezes, eu tiro o blazer, tiro a roupa aqui, a gente vai para campo com o nosso cliente, acompanhar vendedor, promotor, algum profissional externo. Até para identificar as falhas, né? Identificar e entender melhor, né? Porque como é que eu vou poder apresentar uma solução para o cliente sentado num birô? A coisa acontece lá no externo. Então, aqui em Fortaleza eu conheço tudo. No chão da fábrica, né? Então, eu já andei em todos os lugares aí acompanhando gente... do Bom Jardim ao Pirambu, a Vicente Pison, os lugares mais remotos que você já imaginava. Mas dentro da tua área de atuação, hoje, você está só em Fortaleza e no Ceará, ou a tua empresa ela também abrange o Brasil todo? Hoje nós temos escritórios aqui em Fortaleza, a nossa matriz, ali na Bezerra de Menezes, né, do ladinho ali da igreja São Gerardo e da antiga Jacaúna. E nós temos também um escritório em Parnaíba, onde o meu sócio que ficava aqui, agora ele está morando lá em Parnaíba. E nós estamos abrindo agora um braço em Teresina. Mas independente dessas 3 localizações físicas, a gente atende clientes em todos os lugares. Então nós já tivemos clientes em São Paulo, em Goiás, no estado do Rio Grande do Norte, no estado da Paraíba, no estado do Pará. Então, nós somos igual aquela história, me chama que eu vou. E você falou em Parnaíba, eu vou aproveitar aqui um minutinho, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Jordano, que tem a empresa lá chamada Nerd Shop, é a empresa onde os nerds se encontram, não tão nerds quanto eu, mas tem um monte de nerd lá que vai lá comprar na loja desse meu amigo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, e olhando a tua experiência hoje, quais são os principais desafios que você encontra nas empresas brasileiras para fazer uma consultoria? Eu vou elencar aqui, Quintino, alguns desafios, né? Eu acredito que o desafio mais importante e o mais difícil é muitas vezes o próprio empresário ele ter o ato de humildade e reconhecer que ele precisa de ajuda. Esse é o ponto de partida. O outro, muitas vezes, é o cliente ele se dedicar e acompanhar o projeto. E as outras dificuldades são as dificuldades inerentes ao próprio problema em si e às vezes coisas relacionadas a pessoas, né? Entendo. Porque hoje o grande desafio nas empresas são pessoas, né? Mas quando o cliente ele tem a humildade de reconhecer que ele precisa de ajuda, esse é o primeiro passo. Eu conversava muito isso com um antigo cliente nosso. Eu disse, rapaz, uma das coisas mais importantes que vocês tiveram foi, depois de quase 10 anos, reconhecer que vocês precisavam de ajuda e chamar essa pessoa para ajudar. Até porque a consultoria tem prazo de validade curto, né, Quintino? Então, nós estamos ali temporariamente ajudando o nosso cliente a resolver uma questão. Resolveu. Depois a gente vai embora. E a empresa continua sendo dele. Pronto. Agora deixa... Quando eu era peão, eu trabalhei em muitas empresas
E muitas empresas nas quais eu trabalhei, eu vi fechar por má administração. O dono gastava mais do que entrava no caixa, era gente que faltava demais e não tinha como repor aquele funcionário, aí criava um déficit ali e tal. Mas antigamente as pessoas não tinham essa, digamos assim, essa noção de como um consultor é tão importante dentro de uma empresa. Às vezes a pessoa, não, isso aí não vai dar certo, não dá. Essa visão do empresariado mudou hoje, porque antigamente o empresariado não dava muito, a não ser que fosse um grande empresário, mas empresários de pequeno porte, médio porte, às vezes dava um não como resposta e acabava fechando a empresa. Quintino, pensa comigo. Vamos aqui desenhar uma linha de raciocínio. Uma empresa nada mais é do que produto, pessoas e processos, certo? De modo geral, empresas são feitas de pessoas. Ou seja, hoje, amanhã e antes, sempre teve pessoas. Eu me arrisco a dizer o seguinte, essa questão que você levantou, ela sempre esteve, sempre existiu. O que é que talvez tenha mudado? O mercado de consultoria, ele cresceu muito. Então, hoje existe mais oferta de profissionais voltada a resolver essas questões. Então, eu acho que a linha de raciocínio, ela vai por aí, né? Mas falando de gente, na época que eu trabalhei nessas empresas, nessa época eu via que o funcionário, ele vestia a camisa da empresa. Perfeito. Ele chegava no horário, se a empresa tinha várias regras, ele cumpria as regras. Eu trabalhei em empresa que tinha que chegar lá todo bonitinho, todo engomadinho, com a barba feita, não podia ter tatuagem. Eu sei que hoje a coisa é diferente, Certo. mas porque hoje em dia é tão difícil a pessoa manter um emprego dentro da empresa porque não consegue seguir as regras. Vou responder, mas para a gente não deixar nenhuma lacuna nas perguntas, vou voltar para a questão financeira que você mencionou, né? Certo. Por que muitas empresas fecham por má administração e tudo mais. Por incrível que pareça, no passado e ainda hoje, Quintino, alguns empresários, eles confundem a questão do dinheiro. Aquele dinheiro que ele circula ali no fluxo de caixa da empresa, aquele dinheiro não é dele. Então, muitas vezes, o empresário vê aquele fluxo de dinheiro acontecendo e acha que já pode tirar alguma coisa. Só que, meu amigo, na maioria dos casos, 70% a 80% daquele dinheiro ele já está comprometido com os custos, com as despesas, etc. Então, o que vai sobrar para ele é muito pouco. E aí O prolabore dele é pouquinho. É pouquinho. E aí é onde você já deve ter visto várias histórias. Fulano começou e tal, aí comprou um apartamento, comprou uma casa, a tal da Hilux, né? Com uma casa de praia, um apartamento, não sei o quê. O meu caso foi pior, porque quando eu montei a minha empresa, a primeira empresa quebrou porque eu transformei todo o dinheiro que eu achava que tinha em coxinha. Por isso que eu engordei desse jeito. Outros transformam em casa, em apartamento, em carro e tudo mais, em né? pizza, mas vai, continua. E esse é um erro, né? Quando o cliente confunde o fluxo de caixa com sobra de dinheiro. E ele começa a tirar. Mas de onde você tira e não se coloca, acaba, né? Acaba. Então, esse é um grande problema, a gestão financeira. Mas, ao longo do tempo, muitos vêm. Hoje está muito fácil você se capacitar e tudo mais. E as ofertas de consultores também. Mas isso que você colocou é importante. Ainda hoje, existem empresários que fazem confusão sobre a questão financeira. Uma coisa é o lucro, outra coisa é o saldo de caixa. A sua empresa pode estar dando lucro, mas no momento ela está sem dinheiro. Ela pode estar no prejuízo, mas ela está com dinheiro. Então, isso é uma discussão aí para horas, meu amigo. Voltando à questão das pessoas. Saiu uma pesquisa, e uma amiga minha que é gestora de RH de um cliente nosso, ela mandou essa pesquisa. O que é que a pesquisa dizia? É extremamente alarmante. Os jovens de hoje, que são o futuro do nosso país, hoje, a pesquisa mostrou que eles não querem assumir cargo de liderança, e aí não à toa que o nome do meu livro é A Nova Liderança, os desafios para o século XXI. Já falar do livro.
Então as pessoas não querem cargo de liderança, elas não querem ganhar pouco, elas não querem trabalhar durante muito tempo, elas querem mais tempo para a famosa qualidade de vida. E aí essa conta não fecha. Não fecha. Quantas pessoas que você conhece que hoje estão bem sucedidas financeiramente, que não trabalhou pelo menos 36 horas por dia? Rapaz, que eu conheço nenhuma. Assim, tipo, a não ser que seja alguém que passou num concurso público, que tem Ou ganhou na loteria, ou ganhou na recebeu loteria, aí uma herança. Mas um cara que, digamos assim, é de classe média baixa ou classe média, que ele vai para trabalhar numa empresa. Para ele chegar nesse patamar aí, meu filho, ele tem que ralar pra caramba, viu? Tem que Muito, trabalhar vestir a muito. camisa, é porque hoje em dia, assim, essa geração que está aí, né, que o pessoal chama de geração neném, né, nem faz nem trabalha, nem estuda, nem quer fazer nada. Essa geração é complicada mesmo. Mas eu digo é que, como você falou agora, essa conta não vai fechar. Por quê? Porque as empresas sempre estão precisando de gente. E se não tem gente para trabalhar, como é que a coisa vai andar? Vão comprar os robôs do Elon Musk? Como é que é? Aí é onde eu vejo um problema. E por coincidência, eu estava discutindo exatamente agora à tarde com um cliente, né, que tem uma indústria. Algumas atividades, Quintino, fatalmente vão ser trocadas por máquinas. Algumas atividades você pode colocar uma máquina. Por exemplo, vai no McDonald's, vai no Burger King da vida aí, quem que te atende para tu fazer o pedido? Agora é tudo no botãozinho. É tudo no totem. Tudo no totem. Banco, qual foi a última vez que tu foi numa agência de banco? Na agência física mesmo. Rapaz, eu digo, nós estamos em 2026, acho que foi em 2000. Ou seja, Há você 26 resolve anos. tudo ou pelo aplicativo, ou se você ainda precisar ir no banco, você vai no caixa rápido. Então, as pessoas não perceberam, mas isso ó, já vem acontecendo. Algumas atividades existem máquinas, outras atividades agora inteligência artificial. Alguns cargos, algumas funções, elas vão sumir, vão aparecer novas, mas ainda assim vai ter algumas funções que vai precisar das pessoas. E aí onde está o grande desafio. É gente que queira se comprometer, que queira trabalhar. Hoje em dia, Quintino, as pessoas faltam porque levou uma topada, aí não vai trabalhar porque levou uma topada. Uma coisa que eu vejo, que é o seguinte, eu vejo isso muito nas rodas de discussão, que é o seguinte, o cara chega e diz assim, rapaz, eu não vou trabalhar naquela empresa não, porque lá eu vou ganhar um salário mínimo, vou me matar de trabalhar, e o amigo ali faz umas coisas meio esquisitas, umas coisas meio estranhas, e ganha 10 vezes mais do que eu. Pronto. Aí o cara vai pensar assim, pô, o cara, né, faz essas coisas aí e tal, eu não quero, não vou fazer o que esse cara faz, mas para mim ganhar esse dinheiro, como é que eu vou ganhar? Aí ele diz assim, então eu vou trabalhar nessa empresa 10 meses, vou comprar o iPhone Pro Max 24, 32 mil, aí eu terminei de pagar, vou para outra empresa e fica pulando de galho em galho. Exato. Eu chamo isso aí dos funcionários jumper, né? Eles ficam sempre pulando de galho em galho, porque eles ficam... aquele filme que o cara aparece no canto. Exatamente. E aí o que acontece? Ele fica escalando o dinheiro através das rescisões. E muitas vezes ou ele faz um acordo ou ele provoca para ser demitido para pegar, né, a multa do FGTS. Ainda tem seguro-desemprego. O seguro-desemprego e tudo mais. Então eu vi muito isso. E ainda vejo muito isso. Tem né? como solucionar esse problema? Rapaz, olha, Quintino, eu tenho uma crença que é o seguinte. Infelizmente, o nosso país, ele não tem uma educação financeira. Né? Diferente de alguns países da Europa e o próprio Estados Unidos que dá um show nisso, né? Se você pegar aí toda a nossa grade escolar, do jardim da infância até você terminar ali o 3º ano da nossa época, e você ingressar na faculdade, e na própria faculdade, me aponte aí quais são os cursos que tem módulo financeiro, fora contabilidade, economia e administração. Nenhum. Então, muitas vezes, um médico, um engenheiro, ele se forma, ele é incapaz de montar uma clínica porque ele não tem o conhecimento administrativo e financeiro. Então, nós não somos preparados para as finanças.
nós não somos preparados para ter uma mentalidade empreendedora. Nos Estados Unidos, você é fomentado, é incentivado a empreender. E no nosso país é o contrário. Nós morremos para empreender. Ou seja, vem aquela velha coisa, tudo a base é educação, né? Se você é educado para, digamos, um determinado segmento, digamos, a economia, a pessoa nasce com a noção do que é o dinheiro, para que o dinheiro serve, como é que ele funciona, de que modo a melhor maneira de você trabalhar com o seu dinheiro. E eu digo isso por mim mesmo. Tudo que eu ganhava eu gastava. Não tinha essa noção. Nunca tive, na verdade. Então, assim, eu acho que para se corrigir isso, primeiro, bota aí 2 décadas. Isso investindo pesado em educação. Para daqui na 3ª geração é que a coisa comece a andar. Então, assim, apocalipticamente falando, o negócio tá bem feio, né? Tá, nesse sentido tá bem feio mesmo. E a gente é contemporâneo de idade, né? Então eu venho de uma época aí que eu fui ensinado a ter o cofrinho do porquinho, lembra? Uhum. Cofrinho do porquinho botava. Depois eu evoluí para aquela lata de leite ninho que era uma grandona. Tinha a lata de leite ninho pequena de 400 gramas, eu acho que a outra era de 3,5 kg, não sei, 900 alguma coisa, que era uma lata grande. E aí eu só tirava depois que enchesse. E haja moeda, viu, meu amigo? Pois engraçado, porque já nessa época eu já investia meu dinheiro todinho, não em coxinha, mas em din-din, pirulito, essas guloseimas, né? E é bom. E é bom. Aí, rapaz, eu vou dizer, pra mim não teve jeito. Eu morri no prato de comida. Mas deixa eu te perguntar aqui, mudando aqui. É o seguinte, em que momento tu deu essa virada de, digamos assim, na área da tua atuação para investir a escrever livros, né? Como nasceu essa decisão de se tornar autor de livros? Mais uma vez aí vem um pouco ali da semente da minha esposa, né? Minha esposa, depois que nós voltamos para cá, e foi ela que incentivou a nossa volta, que ela dizia assim: Rui, vamos embora, porque aqui já deu o que tinha de dar. Então aqui não tem mais nada para tirar, a gente tem que ir para Fortaleza, que é uma cidade grande. E aí, já trabalhando com consultoria, etc e tal, e ela ficava sempre dizendo assim: tu tem que escrever um livro para contar a tua história, porque uma história aí, o Quintino, né, esses últimos 18 anos lá em Roraima, nem tudo foi fácil. E aí tem muita coisa. Então, história, nem tudo é um mar de rosas. Nem tudo é um mar de rosas. Tem uns espinhos aí no meio. Às vezes as pessoas olham assim, pô, foi muito fácil, mas toda a caminhada tem na sua jornada aí as dificuldades, né? E ela achava que eu tinha que escrever um livro contando essas dificuldades, a história de superação. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, quem é que vai querer saber da história do Rui? Quem sou eu, né? Eu disse, olha, o negócio é o seguinte, eu acho que eu tenho um assunto melhor para colocar para as pessoas, que é o quê? Pegar esses últimos 18 anos de experiência, essa quantidade enorme de empresários, empreendedores que eu conheci, e lançar livros que eu continue ajudando essas pessoas que têm a ver com o meu trabalho, mas transformando numa leitura simples em cima daquilo que eu vivenciei, não em cima de teoria. Rui, deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, gente, são 2 livros que o Rui Lopes lançou. Um é A Nova Liderança, Comunicação, Conexão e Impacto para o Século XXI, que é esse aqui que está na minha mão, ó, essa capa azulzinha. E o outro livro é esse Mentalidade Empreendedora, a jornada de quem sonha e realiza. Também essa capinha aqui, meio marronzinha. Eles foram publicados pela editora Viseu. É isso? Viseu. Agora eu te pergunto uma coisa. Quem está nos assistindo ali, ó, quem está nos assistindo, como é que elas fazem para adquirir teus livros? Tipo assim, elas procuram na Amazon, onde é que elas encontram teus livros? Pronto. Hoje os livros eles têm disponível na Amazon, na versão física e para o Kindle. E depois que a editora fez todas as publicações, eu fiquei sabendo que existem várias outras plataformas para livros digitais. Google Play,
vende, Apple Book, Kobo e mais uma plataforma digital de venda de livros que eu nem conhecia. Mas no caso, esses teus 2 livros, eles estão em todas essas plataformas? Todas essas plataformas eles já estão disponíveis. Tá. E você pode falar o preço? Claro, sem dúvida nenhuma. Pronto, fala o preço deles. O preço em qualquer plataforma ele está R$ 46,90 qualquer um dos livros. Então na Amazon, em todas essas outras plataformas, você pode comprar pelo seu telefone Android, pelo seu celular iPhone, ou compra na plataforma própria deles, ou compra na Amazon. Às vezes eu me torno repetitivo, porque R$ 46,90 não é nenhuma pizza mais, gente. Aliás, depende do lugar onde você vai. Mas, olha, Aí você me pergunta, cara, não é nem uma pizza, e por que esse preço tão baixo? Meu objetivo, Quintino, não é ganhar dinheiro com o livro. A minha profissão não é ser escritor. Então, por isso que eu gosto de me colocar como autor em gestão. é passar o teu conhecimento. É passar o conhecimento baseado numa história real de quem vivenciou e vivencia. Então, aqui tem série de relatos de coisas que eu vi acontecer, que eu acompanhei através dos clientes que eu passei por esses últimos 18 anos, que esse ano eu faço 19 anos de experiência em consultoria, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que você acabou de falar. A IA, ela toma o teu lugar no mercado ou não? Eu não acredito que ela vai tomar. Por quê? E eu posso até estar sendo antiquado nessa questão das IAs e tudo mais. Por quê? Porque eu não acredito no nosso trabalho. Eu vejo como impossível, Quintino, você pegar qualquer inteligência dessa comercial e dizer assim, resolve o problema dessa empresa. Essa empresa está com problema financeiro, assim, assim, assim. Ela não vai para o chão de fábrica como você vai, né? Perfeito. Esse é o X da questão. E aí é que está a coisa. A IA, ela pode pesquisar na internet, ela tem uma biblioteca imensa. Ela pode jogar várias sugestões. Até porque a IA também, ela não vai identificar qual é a maçã podre que está envenenando o resto da empresa. Exatamente. Ela não enxerga Ela não aquilo vai- que eu enxergo quando eu vou para o chão de fábrica, quando o meu time vai a campo acompanhar, ela não vê isso. E aí é onde está a grande diferença. Então, eu não acredito que a IA venha substituir. O que eu acredito? Eu acredito que a IA ela ser um possa auxílio. entrar com algumas ferramentas Um que auxiliar, possa né? acelerar algumas coisas. Auxiliar, né? Mas ela nunca vai enxergar o que o consultor enxerga. É verdade. Naquele papapá, naquele papo, naquela ali, ó. Não, e é até interessante, porque, por exemplo, fazendo uma conexão aí, que é o seguinte, diziam há algum tempo atrás que o papel ia acabar. E na minha visão, o papel nunca vai acabar, por quê? Porque é extremamente desconfortável você ir para a cama e ler um livro no tablet, nesse tablet aqui. Sim. Enquanto que você pega esse livro aqui, você começa a ler, o zóio começa a fechar, aí o livro cai, você dorme e o livro não vai quebrar, no máximo amassar. Já o tablet ele vai cair da sua mão, vai quebrar e você vai ter um prejuízo aí de sei lá quanto. Mas olha, quem gosta de ler vai saber. Se o diretor focar em mim aqui, eu agradeço. Nós estávamos arrumando aqui os livros, colocando na disposição. Qual foi a primeira coisa que o Quintino fez? Ele abriu o livro E cheirou. e cheirou. É porque eu dou Quem faz isso são os nerds que gostam de ler. Então, meu amigo, quem gosta de ler É. pode usar o Kindle, mas o leitor mesmo, Não, aficionado, ele a primeira coisa que ele faz, é cheirar, É cheirar a página. É o cheirinho da tinta, eu sou e eu viciado nisso. vou confidenciar uma coisa. Como eu gosto de ler e sou, assim como você, apaixonado por cheirar a página, eu pedi à editora que colocasse a folha com cheiro agradável, porque você sabe, tem folhas que são aquele papel fedorento, tem um que é uma maravilha, só que era Não, muito caro, esse livro aqui é cheirosinho, viu? mas esse aqui, ó, É. ele é muito bom.
Por falar nisso, eu quero até perguntar uma coisa aqui ao meu entrevistado, que é o seguinte: se eu vou ganhar esses livros de presente ou eu tenho que comprar na Amazon. Você não vai ganhar, não. O livro já é seu. Opa, Ele obrigado, veio para obrigado, você. obrigado. Ao final, vou autografar, faço questão. E Sim. principalmente esse aqui, porque você é uma mente empreendedora e você vai se reconhecer. O que eu tenho ouvido muito agora, Quintino, em relação aos livros, os elogios, são a linguagem que eu usei, que são linguagens simples e a linguagem do dia a dia. Como eu te falei, Isso é muito importante, porque quando você usa uma linguagem muito técnica, muito específica, você acaba deixando muita gente de fora que quer comprar o livro, mas não Perfeito. vai entender a narrativa, né? fica inacessível, né? Fica Então, assim, inacessível. autores que eu gosto: C.S. Lewis, Tolkien, O Tolkien, Chesterton, Tolkien foi o do Senhor dos O Anéis, Senhor né? dos Anéis, Chesterton. Você lê... É gostoso a leitura, né? Você É vai ler, uma delícia. você lê um livro de 1000 páginas sem perceber, né? Sem perceber. Aí você vai ali, que eu gosto muito, Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Já é uma leitura mais rebuscada. Então, assim, onde é que eu me posicionei? Eu nem sou Tomás de Aquino, muito menos Santo Agostinho. Não tenho a desenvoltura de um C.S. Lewis, um Tolkien, e muito menos Chesterton, que é uma... Ler Chesterton é uma comédia, né? E nem sou, meu amigo, Camões, né, de Dom Quixote de la Mancha, Ou um Jorge Amado. ou Jorge Amado, um- etc. Então, qual é o meu Barbosa. objetivo? Eu não sou um escritor, eu sou um autor em gestão, é traduzir o mundo real numa linguagem acessível que qualquer um possa ler, desde aquele gerente ou um supervisor de equipe ao próprio dono da empresa. Bom, vamos lá, continuando aqui. Mas na tua visão, qualquer pessoa pode se tornar empreendedora ou existem características indispensáveis para isso? A gente acaba empreendendo, né? Depois, futuramente, eu cheguei a ser consultor do Sebrae, do SGC Nacional. Isso é o teu sonho lá atrás, do da meu entrega sonho do lá TCC, atrás, né? lá no plano No que eu plano. defini com a minha esposa, só, vamos aqui, você. E passou um tempo, por quê? Porque o nosso escritório prestava serviço para o Sebrae, eu é que fazia o processo seletivo para os consultores, então, portanto, eu não podia ser. Aí chegou a hora que o Sebrae disse assim: Rui, esse ano você não vai fazer o processo seletivo, porque nós queremos você como consultor. Então, por causa do conflito de interesse, outra empresa você vai fazer e você tem que passar, porque nós queremos você Olha aqui. aí. E a gente aprende no Sebrae aqueles 10 comportamentos do empreendedor, né? Então, parece ser uma fórmula mágica. Mas eu nem vou dizer que sim, nem vou dizer que não. Cada um pode ser? Pode. Porque dentro de cada um de nós existem os comportamentos. Muitas vezes o que falta? É a gente destravar a nossa mente e dizer assim: eu vou empreender. Porque empreender é um ato de coragem, Quintino. Então, assim como você e como eu, Principalmente no e Brasil. principalmente no Brasil. Então, assim como você e como eu, é um desafio a gente empreender e tomar decisão. Por quê? Como nós não temos a educação financeira, nós não somos voltados para o desafio, qual é a mentalidade? Vai estudar, fazer o concurso público para ter a estabilidade. E empreender é um risco. Agora eu vou até falar o oposto do que eu falei antes. Da mesma forma que eu vi muitos empresários quebrarem por má gestão, eu também vi muitos, aliás, muitos não, poucos, mas poucos, tipo, alcançarem assim o cume da coisa mesmo, devido à boa gestão, a se chegar de pessoas que realmente entendiam do negócio e hoje são grandes empresários, são grandes, tipo assim, fomentadores de trabalho, de mão de obra, né? Enfim, quer dizer, empreender, como você está falando, não é fácil, mas é acessível a todo mundo. É uma questão da pessoa querer, né? É acessível para todo mundo, mas ainda conectando com a tua situação, né, dos tempos modernos, etc., é bom que fique claro o seguinte: empreendedor, ele é aquele cara que ele vive no mundo das ideias. O empreendedor é aquele cara que ele vê o que ninguém viu. Ele vê algo ali e ninguém enxergou. Mas, no geral, ele não é
um gestor, um empresário. Ele é aquele trator que ele vai fazendo e a coisa vai acontecendo porque só ele consegue ver. Tem o outro lado, que é o gestor. O gestor, ele já não tem aquela visão de longo alcance, estilo Thundercat, né? Mas ele é o cara que organiza tudo. O casamento perfeito aí seria o empreendedor com um bom gestor, né? O casamento perfeito seria se uma pessoa tivesse essas duas coisas, mas nesses 19 anos eu ainda não conheci ninguém que tivesse essas duas coisas. Agora, se você tiver um negócio, se você tiver um parceiro, um sócio, se você for empreendedor e você tiver ao lado um gestor, perfeito. Casamento. Bom, vamos lá. Quando falamos de liderança, quais são os maiores desafios do líder do futuro? O que está mudando e o que permanece essencial, na tua opinião? Se você imaginar que hoje nós temos um grande problema, que são as pessoas, e são essas novas pessoas, né? As novas gerações e etc. O líder do futuro, ele tem que saber se conectar com as pessoas, ele tem que saber se comunicar muito bem, entender a demanda e ser um tradutor. Porque o líder, ele fica ali no meio, né? Entre os interesses da organização e entre os interesses da equipe. E aí onde o líder, ele vai conseguir fazer o trabalho dele. Antes, era muito simples. Regras, todo mundo tem que seguir a regra e acabou-se. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não. Dado essa face nova dos relacionamentos com as pessoas, o líder, mais do que um bom gestor, ele tem que ser um excelente profissional em termos de relacionamento. Ele tem que se conectar para que as pessoas possam dar o melhor de si. Como é que tu vê a conexão de um gerente dos seus 40, 45 anos com um jovem de 20 anos? Excelente pergunta. Imagina aí um choque de geração, né? Você pega ali um gestor na casa dos 40, 50 anos e você pega aquele garoto ali de 20 anos. A cabeça do garoto ali a 330 km por hora. Aquele cara de 40, 50 anos, aquele cara que não está muito antenado, ainda não sabe nem mexer no computador e tal. Um choque de ideias, um choque de geração de alguém que está muito antenado com outro que não está antenado. É aí onde vem o desafio, ó. Conexão e comunicação. O líder do futuro, Quintino, se ele não souber se comunicar e se conectar com essa turma que vem aí, ele vai ficar ultrapassado. Então o meio termo era o quê? Era de um lado, esse gestor raiz das antigas, ele descer um pouquinho e aprender com essa nova geração, e de outro lado a nova geração aumentar um pouco o nível e se conectar com a nova geração. Porque essa turma aí, os jovens, eles são muito bons, mas eles precisam de um direcionamento. É tipo assim, o que está lá em cima, calçar a sandália da humildade, descer um pouquinho, e esse cara aqui que está com muito gás, ele segurar o ímpeto dele para fazer o meu tema ali e poder... O gestor experiente, ele não pode achar que já sabe tudo e não aceitar novas ideias. O novo, ele também não pode achar que sabe tudo e sem a experiência achar que resolve tudo. Então, assim como o empreendedor e o gestor é o casamento perfeito, a nova geração com a geração antiga também é o casamento perfeito. Só que, hoje, como é que está a coisa, né? Hoje é a turma da antiga que tem que se relacionar bem com essa turma nova, porque elas vêm na velocidade tremenda. E aí na hora que você se conectar e você traduzir isso aqui em outra linguagem, você entrega o resultado para a empresa. É incrível. Resta também essa turma aí jovem, ela entender isso, né? Entender o papel dela nesse cenário que a gente vê agora, né? Aí eu não vou nem culpar, porque... eu acho que nesse ponto aí, quem tem mais experiência é que tem a obrigação de entender, né? Tem um ditado muito antigo, Quintino, que diz assim: é o sábio que tem que entender o ignorante, não o ignorante que tem que entender o sábio. Quem que tem mais capacidade de entender? É verdade, é verdade. Então o que é que nós temos que fazer como líderes? É canalizar essa energia e o conhecimento dessa turma que vem doida para fazer, mas muitas vezes não tem o direcionamento. Muitos bons profissionais se perdem por falta de direcionamento. E
o Brasil também perde muito talento, justamente também por não dar incentivo a tantos talentos que tem. Porque o Brasil é difícil, né? O nosso país é difícil, né? A gente sabe dos problemas, sabe pronto, principalmente você que é gestor, que é empreendedor, que tem essa visão, você sabe mais do que ninguém quais são os problemas do Brasil. Exato. Você sabe. Mas aí eu lhe pergunto, é fácil resolver esse problema do Brasil? O Brasil tem jeito? Fácil não é. Mas como um bom brasileiro que não desistimos nunca, eu acredito. Inclusive, um dos valores da nossa empresa, a Carre Consultores, é reconhecer o nosso papel na sociedade de ajudar o empresário brasileiro. Mas fácil não é. Imagine você, Quintino, com o advento da tecnologia, muitos profissionais hoje estão trabalhando para empresas de fora, aqui mesmo. Eu tenho um sobrinho que é da área de tecnologia, se mudou para Portugal. E aí a gente acaba perdendo alguns talentos. Mas o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito, sim. Nós temos que continuar acreditando. Eu, você, cada um de nós, usar os nossos dons e os meios que nós temos. Por exemplo, o seu canal é fantástico. Através do seu canal, você pode levar informação, pode levar mensagem positiva, pode salvar pessoas que muitas vezes, num bate-papo como esse aqui, o cara, caramba, eu estava para desistir, mas esses caras me deram aí uma mensagem positiva, eu vou encarar. Então o Brasil tem jeito, sim. Só depende de nós. Bom, graças a Deus, tem pessoas otimistas igual a você. Eu estou tentando ser otimista. Eu já fui mais otimista, mas sabe por quê? Tem uma coisa interessante, eu vou contar uma historinha, que é o seguinte, ó. Há anos atrás, numa das campanhas presidenciais, apareceu um cara dizendo assim, meu nome é Enéas. E ele foi extremamente ridicularizado, o pessoal brincava, tirava chacota com ele. E naquela época, quando eu vi aquele cara barbudo, careca, falando na TV, eu fiquei pensando assim, cara, esse cara, ele é diferente dos outros. Só que quando eu expressava a minha opinião para outras pessoas, da mesma idade que a minha na época, né, jovem, tu é doido, aquilo é um maluco, aquilo ali é um... E hoje, aquele mesmo pessoal que me criticava, hoje eu vejo vários flashzinhos dele no TikTok, no Instagram, e pessoas que tinham a minha idade hoje falando assim, realmente ele era o cara, realmente podia ser que o Brasil tivesse tomado razão, outro né? rumo. E quer dizer, a experiência de vida que a gente vai acumulando, que eu acho que esse lance de você vai ficando velho, é isso que você vai vendo que acontece lá atrás, é exatamente isso, é que você não consegue, a mídia, ela deturpa a coisa, ela te leva para outro caminho que não seria o caminho a ser percorrido. Sim. Realmente, né? Então a gente, além de ter vários problemas, a gente sabe que a pessoa tem que ter muito discernimento, tem que ter muita... pensar. Não deixe ninguém pensar por você, pense por você mesmo. Não deixe nunca ninguém te dar opinião, isso e aquilo. Pense, tire suas conclusões e haja da maneira como você quer agir. Eu acho que uma grande contribuição que esses teus 2 livros dão para essa juventude, embora eu não tenha lido, mas eu já entendi mais ou menos a mensagem que tu quer passar, é exatamente essa. É você ter essa visão dessa liderança, essa mentalidade empreendedora como tem no livro. Então é isso aí que vai mudar os rumos da história do país. Porque, Quintino, imagina, se nós desistimos, quem é que vai assumir o leme desse barco? Os chineses. Pois é. E aí nós vamos entregar de graça? Não. Então nós temos que persistir e termos confiança. É verdade. O seu projeto, o meu projeto, ele vai muito mais além de nós. E a ideia é deixar o nosso legado, né? Com certeza. Eu vou fazer uma perguntinha aqui ao nosso amigo Neto. Você está muito calado hoje, Neto. Você não soltou nenhuma pergunta aí? Não, meu amigo, eu tô só aprendendo, porque cada entrevistado, o Rui aí, eu tô só escutando e vendo. E a minha pergunta para o Rui seria o seguinte: Rui, você
O que é que você diria para quem quer começar um nicho? Você que está por dentro de toda a parte financeira, essa questão de administração. O que é que hoje realmente tá dando um horizonte para alguém que tem um dinheiro, né? E não sabe por onde começar para se tornar um empreendedor. O que é que você vê? Qual a visão? A parte de alimentação ainda, como é? O que é que está realmente Boa pergunta. no horizonte ali para gente que está com dinheiro? Alguém que guardou o dinheiro ou que Tem ganhou dinheiro, quem um empreende, prêmio e ele está com aquele dinheiro que realmente ele não sabe o que fazer. O cara tem dinheiro, mas não sabe. E se ele não souber o que fazer, Conselho. ele vai gastar aquele dinheiro todinho com pizza, com cinema, com tudo, e vai embora. Coxinha. Com coxinha e tudo. Então, qual é esse direcionamento? Porque quem sabe amanhã não terei essa grana, né, velho? Aí eu já vou ficar sabendo com um rapaz que é profissional como você. Dá um conselho aí. Excelente pergunta, né? O cara tem o dinheiro, mas não sabe o que fazer com o dinheiro. E eu vou dar mais do que um conselho, vou dar uma orientação, né? Porque diz o ditado que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, É né? verdade. Mas olha, a pergunta é extremamente oportuna. Então vamos partir do princípio aqui. Alguém tem um dinheiro e está querendo colocar um negócio. Perfeito? Certo. Vou desenhar o caminho ideal. O caminho ideal é o quê? Um plano de negócio. Lá no plano de negócio, a gente vai fazer um estudo de cenário, um estudo de mercado. A gente vai fazer cálculos, vai fazer projeção de faturamento, de custo, de despesa. E aí você vai saber, antes de abrir, se esse negócio ele é viável ou não. E Rui, só te interrompendo um Pois pouquinho. não. Além dessa consultoria toda que tu tá dando, como eu já disse também lá atrás, por exemplo, o Sebrae, ele é uma peça muito importante no que você está falando, como também uma luz, né, nesse sentido, né? Importantíssimo, Quintino. Talvez muitas pessoas não saibam disso, mas a instituição Sebrae para o comércio, assim como o Senar, que é o Sebrae para a zona rural, são instituições fantásticas. Então lá no Sebrae existe uma trilha. Então a trilha ela passa exatamente por isso. A primeira trilha lá tem um curso lá chamado Meu Negócio. Então nesse Meu Negócio você vai fazer um mini plano de ação. Depois você vai passando por várias etapas, então você vai se formando, você vai se capacitando. Você tem todo esse acompanhamento, né? Tem todo esse acompanhamento. O Sebrae, ele tem uma metodologia fantástica. E para quê? Mas muito voltado à questão do empreendedorismo, que é voltado a despertar o potencial das pessoas para que elas empreendam. Então o Sebrae é um grande fomentador do empreendedorismo. Por exemplo, te interrompendo de novo, digamos aquele cara que faz churrasquinho na esquina da casa dele. O cara tem 10 clientes, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco chega a 30, 100. Aí o cara já diz assim, Ave Maria, agora eu não tenho mais capacidade de atender todo mundo. É aí onde tu entra também. É aí onde a KR Consultores entra, é onde o Sebrae entra. Por quê? Porque muitas vezes, e isso já existe estudo, muitas vezes, por que o brasileiro se torna um empreendedor? Às vezes as pessoas acham que é porque nós temos um potencial empreendedor. Não, muitas vezes o brasileiro ele começa a empreender por necessidade. Ele ficou desempregado e ele precisa dar conta, precisa honrar a família, ele vai trabalhar. E aí muitos optam para a história do churrasquinho. E quantos não começaram com um churrasquinho e hoje tem um restaurante? Gordones. Tem uma lanchonete? Começou fazendo ali Gordones. um carneiro para os amigos e tal. Pão de açúcar, né? Começou os filhos vendendo pãozinho doce na rua. Pão de açúcar. Ah, são muitos, né? Muitos, Então são muitas Silvio histórias Santos vencedoras. Silvio Santos começou vendendo caneta, era camelô. Agora o que tem igual em todos eles? Vai chegar um momento que o conhecimento dele vai ficar limitado, é onde ele precisa de ajuda. Então o acompanhamento de uma consultoria, ele é primordial. O que o empreendedor é bom? Naquilo que eu já falei, ele tem a visão do longo alcance, ele sabe fazer, ele não sabe gerenciar. A consultoria entra exatamente nesse Se o momento. empreendedor não souber delegar, ele morre. Aí entra a liderança. Geralmente os empreendedores, eles não são bons de liderança. Eles são bons de, bora, me segue, vamos embora. O gestor, ele é o cara da liderança. O desafio do século XXI é liderar as pessoas. Você precisa.
o homem ideal, Quintino. Visão do empreendedor, Thundercat, daí a visão de longo alcance. É, A visão empreendedora com a gestão do líder. Meu amigo, esse é o homem perfeito. é o homem perfeito. Eu não vou dizer que eu quero encontrar esse homem perfeito, não, porque eu já sou casado. Ei, Neto, deixa eu te perguntar outra coisa aí. Já tem quanto tempo de bate-papo aqui? 1 hora. 1 hora, pronto. Então é chegado o momento, aquele momento triste que acaba. Porque é o seguinte, eu estou gostando do papo, eu estou aprendendo, eu não sei nada de finanças, eu não sei nada de empreendedorismo, por isso que eu estou fazendo podcast. É o seguinte, gente. ó, Você... eu vou agora pedir ao meu convidado que ele faça suas considerações finais, que ele dê uma mensagem aí para o público dele e logo em seguida eu vou também me despedir de vocês. Então, com vocês, Rui Lopes. Então, meus amigos, para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vocês podem estar acessando aí o meu Instagram, @RuiLopesConsultor. Podem também, aqueles que querem um pouco mais de informação, podem ir lá no meu site, ruilopes.com.br. Lá estão os livros e lá também tem um blog onde eu escrevo sobre liderança, gestão, empreendedorismo e tudo mais. E também, claro, tem aí, né, o site da KR Consultores, que é a minha empresa de consultoria, junto com o meu sócio Caio César, que é krconsultores.com.br, e no Instagram, @krconsultoresce. Lá tem tudo sobre nós. A gente não se esconde mais, Kitinho. Se esconde não. Bom, então é o seguinte, gente, todos esses endereços que o Rui acabou de passar, eles vão aparecer aqui na descrição. Eu vou colocar a legenda para vocês depois entrarem em contato com ele, né? E eu conheço o Rui já há algum tempo, realmente o cabra entende do negócio, viu? Você quer tirar a empresazinha lá do fundo do poço, do buraco, o negócio tá feio, é com o homem aqui. Aí, gente, é o seguinte, eu quero novamente agradecer a audiência, que graças a Deus o Espio Papo está avançando, eu fico muito feliz. Eu tô tão sem tempo que eu não tive tempo nem de comprar um Presto Barba para fazer a barba, ó. Mas é o seguinte, eu estou muito satisfeito realmente com as coisas que estão acontecendo e dizendo que eu estou com um projeto aí que eu não vou falar, que é um projeto super legal, e esse projeto eu vou mostrar aqui, e eu espero que a pessoa que está sendo, digamos assim, homenageada nesse projeto, ela venha para cá. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer, e eu não vou dizer o que é, que eu vou deixar aí vocês na curiosidade. Mas é um negócio bem bacana, é um negócio bem bacana. Pois, gente, Rui Lopes, muito obrigado. Gente, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês e até a próxima. Um beijo, um abraço para todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu! Show! Espio Papo.